tal participar de um clube do livro bem abrangente, com duração de 1 ano? Serão 12 livros, um por mês, cada um escrito por um autor de nacionalidade diferente, em contextos históricos bem diferentes também. E só para você ter uma ideia, a gente vai de Eurípides, na Grécia Antiga, até Érico Veríssimo e seu O Tempo e o Vento. O nosso objetivo é criar um panorama literário bem trabalhado com leitores que buscam um algo mais em suas leituras. Enquanto isso, a gente vai fazer também algumas conexões com outros livros e também com outras formas de arte, como por exemplo cinema e música. Parece bom? Então eu te convido a fazer esse passeio pelos livros junto com a gente. Olá, bom, hoje então a gente começa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Escritos da Casa Morta, de Fyodor Dostoiévski. Este livro aqui também pode ser encontrado com alguns outros títulos, como por exemplo, Recordações da Casa dos Mortos ou Memórias da Casa dos Mortos. É o mesmo livro. Este livro é publicado na íntegra pela primeira vez ali no comecinho da década de 60, 1860, tá? Mas então, antes disso, ele havia sido publicado, na verdade ele havia começado a ser publicado em fascículos, né? Como se fosse um folhetim mesmo ou algo assim, em uma revista literária. Mas não deu muito certo. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas então, este livro aqui, pessoal, é o resultado da experiência do Dostoiévski no presídio na Sibéria, né? Vocês devem se lembrar de que ele foi preso aí durante um bom tempo, uns 4 anos mais ou menos. O ano era 1849 e Dostoiévski estava escrevendo ainda aquele romance Netoshka Nesvanova, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link para vocês na descrição e aqui no card também, mas então. A escritura daquele livro é interrompida porque Dostoiévski vai preso. Como eu disse para vocês, ele passa uns 4 anos lá na Sibéria cumprindo pena de trabalhos forçados. Não. Vem, Du. Luke. Vem, neném. Vamos. Vambora. Chamando esse trabalho. Como eu disse anteriormente, ele passa uns 4 anos lá na Sibéria, cumprindo pena de trabalhos forçados, que se você parar para pensar, é bem melhor do que a pena de morte a que ele havia sido condenado anteriormente. Se vocês não conhecem essa história, bem, olha só. Dostoiévski chega a ser levado para o paredão, mas em cima da hora mesmo, chega o aviso de que o czar Nicolau I havia trocado a pena do Dostoiévski, né? Não mais pena de morte, agora ele iria para a Sibéria cumprir uns aninhos aí de trabalhos forçados. Ainda bem, hein? Caso contrário, os grandes romances do Dostoiévski não existiriam. Até então ele só havia publicado Gente Pobre, O Duplo, A Senhoria e Noites Brancas. Todos eles têm vídeo aqui no canal, mas então, são bons livros, mas não são, sei lá, Crime e Castigo, Idiota, Irmãos Karamazov, Os Demônios. E por que Dostoiévski foi preso? Bem, ele havia se envolvido com um grupinho revolucionário chamado Círculo de Petrachev. No fundo mesmo era um grupo formado por intelectuais, né, da época, então você tinha escritores, mas era um grupo clandestino, tá? Eles se reuniam na surdina. Por quê? Porque naquela época era proibido, terminantemente proibido você ter um grupinho de pessoas que se uniam para conversar sobre artes, política e seja lá o que for em geral, tá? Desde que fosse ali algo que contradizesse o governo regente. Então este grupo vai ser descoberto e será banido pelo Nicolau I, por serem potencialmente perigosos, olha só. A gente está falando de 1849, um ano antes você teve ali a Revolução de 48. Então naquela época você já tinha movimentações do povo contra o governo. E eles todos sabiam disso. A questão é que Dostoiévski, que nem era tão revolucionário na juventude assim, era mais um cara de dizer, né, do que fazer alguma coisa. É dito que ele estava lá naquele grupo mais pela literatura mesmo, né? Ele era um cara que tinha tido um grande sucesso com o primeiro livro, não tinha conseguido emplacar mais nada, mas ele continuava tentando. Então esses, como é que vamos dizer, esses contatos com esses outros intelectuais da época eram importantes para ele. Mas enfim, tá lá ele na Sibéria, pegando limões e transformando em limonada, hein? O que ele tá fazendo por lá? Ele está cumprindo sua pena e fazendo 1000 anotações no tempo livre que lhe resta. Não só para este livro aqui, hein, mas para muitos outros também. É que este livro sobre o qual nós estamos conversando hoje é um apanhado, né, de todas as suas experiências na Sibéria e nas histórias dos outros detentos que ele coletou de lá também. Mas então, a gente pode entender Escritos da Casa Morta como um romance semi-autobiográfico.
Então lembre-se, ó, é preciso passar pela censura. Então é preciso dar esta cara de romance aqui a seus escritos. E mesmo assim, Dostoiévski ainda teve probleminhas com a censura, né? Que vai proibir a publicação do periódico. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Pois então, este livro aqui tinha começado a ser publicado em folhetim. E aí, segundo o censor, olha só, a representação do presídio em escritos da Casa Morta seria atraente para os criminosos em potencial. A resposta, né, Dostoiévski vai lá e escreve uma carta ao censor, né? Esta carta está aqui, é um dos apêndices do livro, né, desta edição aqui, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, mas então, a resposta dele vai por aqui, olha só. Numa palavra, na prisão reinava, de modo desesperador, um tormento pleno, terrível e verdadeiro. Entretanto, e é precisamente disso que pretendo falar para o observador superficial ou para alguém que não tenha calos nas mãos, à primeira vista, a vida do presidiário poderá até parecer agradável, por vezes. Meu Deus, dirá ele, olhem só para eles, pois alguns, e quem não sabe disso, nunca haviam posto um pedaço de pão branco na boca, não faziam ideia do que fosse pão de verdade. Mas vejam que tipo de pão lhe dão aqui, a ele, ao canalha, ao bandoleiro. Olhem para ele, como ele nos fita, como ele caminha. Não esquenta a cabeça com nada, mesmo preso a grilhões. Olhem só, fumando cachimbo. E isso o que é? Cartas de baralho? Ora, até um bêbado quer dizer que pode beber na cadeia? Que belo castigo esse! Só lembrando que Dostoiévski está fazendo galhofa aqui nesta carta, mas realmente isso daqui é, né, diluído aqui no livro, né? Esses detalhes aqui acontecem. Realmente você tem um bêbado ali no meio, você tem comércio clandestino de goró, né, na cadeia. Você tem as reuniõezinhas para jogar uma cartinha de baralho de vez em quando. A questão do pão ali também é verdadeira, enfim. A vida continua mesmo dentro de um presídio na Sibéria, não é mesmo? Mas o ponto do Dostoiévski é o seguinte, como é que você é capaz de ler este livro, retirar apenas estes detalhezinhos aqui, ó, que cabem em metade de um parágrafo de carta, e achar que a vida dos presidiários na Sibéria é boa? Volto a ler isso aqui para vocês, ó. Na prisão reinava de modo desesperador um tormento pleno, terrível e verdadeiro. Mais pra frente, na mesma carta, ele diz o seguinte, ó, o preso compreende e sente que perdeu tudo, e o sente plenamente. Ele fica lá, talvez até cante umas canções, mas o faz, no fim das contas, só para se gabar. A vida é maldita e sem porvir, e é difícil de imaginá-la. É preciso experimentá-la para saber. Então é isso, né? Do conforto do lar do censor, este presídio descrito aqui parecia atraente. E tudo bem, né? A tentativa de manter o livro com uma certa cara de romance permanece. O livro é publicado em 61, então todas aquelas anotações feitas, né, a respeito das cenas presenciadas no presídio na Sibéria serão emolduradas por uma narrativa fictícia. Nós temos aqui um narrador intrigado com a Sibéria de modo geral. Então, sei lá, clima, ambiente, cidadezinhas com menos de 1000 habitantes, seus costumes. Bem no comecinho do livro, olha só, o caviar é admirável. Em alguns lugares, a colheita de trigo chega a 15 por 1. De modo geral, a terra é abençoada. Basta apenas que se saiba aproveitá-la. Na Sibéria, sabem aproveitá-la. Então ele parte da descrição da Sibéria para chegar a um indivíduo, né, que é uma figura que muito intriga também. Então, em suas andanças por uma dessas cidadezinhas na Sibéria, ele vai conhecer um cara chamado Alexander Pietrovich. Olha só, todos conhecíamos a sua história. Sabíamos que assassinara a esposa ainda no primeiro ano de casamento. Assassinara por ciúmes e que ele mesmo se delatara, o que aliviou bastante seu castigo. Tais crimes são sempre vistos como um infortúnio, com piedade. Mas, apesar de tudo, o excêntrico se mantinha deliberadamente afastado de todos e só aparecia em público para dar aulas. Bem, ele cumpriu sua pena, né, 10 anos de trabalho forçado. Antes disso, ele era um nobre, dono de terras e tudo mais, mas vai perder tudo, vai perder prestígio, enfim. E agora ele se torna um humilde colono. Então é possível lá na Sibéria, né, depois de você cumprir sua pena e tudo mais, né, se você tiver meios para isso, você pode comprar um pedacinho de terra por lá, enfim. Pode continuar morando por ali mesmo, né? Foi o que fez aqui o nosso amigo Alexander Pietrovich. Então ele se torna essa figura humilde e calada. Como nós vimos aqui, ele trabalha como professor ali naquela aldeia. Um professor meio que particular mesmo, né? O narrador vai dizer que conhece, né? Entra em contato com Pietrovich quando ele vai visitar um cara X ali. E as filhas, né,
daqueles senhores estão tendo aula naquele momento com aquele rapaz esquisito. Esquisito assim, na dele, né? Ele era um rapaz muito bem vestido, que só falava o necessário, né? Então ele só conversava com quem puxava a conversa com ele, e nesses momentos ele era o cara mais atencioso do mundo. Mas acabou o assunto, acabou a conversa, ele se fechava novamente. Então ele era esta figura reclusa e enigmática que chama a atenção do nosso narrador. Dali uns meses, o narrador volta àquela cidadezinha e descobre que aquele rapaz havia falecido. E aí é bem triste a descrição do falecimento desse rapaz até. Vai ser dito que ele morreu de solidão. Ele nem chegou a chamar nenhum médico, nem nada do tipo, ele definhou sozinho mesmo. E aí a pessoa que cuidava da casa do Pietrovich vai dizer pro narrador que ele deixou ali uma papelada imensa. Esse cara compra, né, a papelada ali do rapaz e leva aquilo para casa. Esta papelada tem um título, e o título é Cenas da Casa Morta. Eram suas memórias do tempo em que ele passou preso, né, cumprindo pena ali com trabalhos forçados, aquela coisa toda. E é também o livro que nós temos em mãos aqui, né? Então, depois desse preâmbulo, deste narrador organizando tudo direitinho pra gente, né? Criando esta moldura, né, pra gente aqui, esta cara de romance, nós passamos a ler, então, essas anotações do Alexander Pietrovich, lembre-se disso, sobre sua estada lá no presídio na Sibéria. E a forma como ele começa a contar essas memórias é bem interessante. Então ele parte da descrição do presídio mesmo, de quem o vê pela primeira vez chegando lá. E aí, aos poucos, ele vai misturando essa primeira impressão, primeirona mesmo, com memórias mais adiantadas, talvez, né? Então, por exemplo, na página 38, ele diz o seguinte, ó. Ainda lhe restavam muitos anos de espera, mas no presídio havia tempo para se aprender a ter paciência. Uma vez vi despedir-se dos companheiros um detento que passara 20 anos no presídio e saía, enfim, para a liberdade. Então ele está contando, né, sobre os primeiros momentos em que ele chegou ali, aquele presídio, e aí ele pula para uma memória lá da frente. E ele vai fazendo isso aqui ao longo do livro todinho, na verdade, né? Ele segue neste ritmo nos próximos capítulos. Principalmente os intitulados Primeiras Impressões, são os capítulos 2, 3 e 4. Então, essa linha do tempo maleável, né, que vai e volta aí para te contar sobre o que aconteceu com ele na Sibéria e com os demais presos também, esse ponto de vista que vai e volta, né, nessa linha do tempo, na verdade. Então, isso faz a gente pensar, né, isso nos leva a pensar o seguinte, olha só, é preciso lembrar-se de que boa parte dessas memórias aqui foram escritas anos depois da prisão. E outra parte, né, aquelas anotações que foram feitas ainda lá dentro, foram organizadas posteriormente. Para você ter uma ideia mais clara, olha só, ele encerra o último parágrafo do capítulo 4, né, que é o último capítulo das primeiras impressões, né, dizendo isso aqui, ó. Tudo isso eu apenas entrevi naquela primeira tarde desoladora de minha nova vida. E escrevi em meio à fumaça e à fuligem, a desaforos e ao inexprimível cinismo, naquele ar metafísico, ao som dos grilhões e das gargalhadas desavergonhadas. Deitei-me na tarimba nua, com a roupa sob a cabeça, ainda não tinha travesseiro. Cobri-me com a peliça, mas fiquei muito tempo sem conseguir adormecer, embora estivesse completamente estafado e alquebrado por todas as monstruosas e inesperadas impressões daquele dia. Contudo, minha nova vida estava apenas começando. Ainda tinha pela frente muitas coisas à minha espera, coisas que eu nunca imaginara ou que nem sequer presumia. Então, a impressão que dá é que no finalzinho do quarto capítulo, ó, você já passou na página 100 aqui, é aqui que ele encerra a descrição da primeira tarde no presídio. É como se ele estivesse apresentando nestes primeiros capítulos cenas dos próximos capítulos. Mas tá, ele segue contando então pra gente as suas experiências e as experiências de seus colegas. Só lembrando, ó, pessoal, esse aqui é um detalhe importante para você ter em mente, que o Alexander Pietrovich passou 10 anos na Sibéria, enquanto o próprio Dostoiévski passou apenas 4. Outra coisa importante para você se lembrar é de que o Pietrovich cometeu um crime hediondo, né? Ele mata a própria esposinha por ciúme, enquanto Dostoiévski passa lá simplesmente porque ele se envolveu com maus elementos, entre muitas aspas, tá? Aquele pessoal revolucionário, os intelectuais da época, aquela coisa toda, é isso. Então você vê, ele muda o contexto de seu alter ego aqui neste livro, cria um personagem que vai contar suas experiências lá no presídio, e ele coloca suas próprias observações na pena, né, na caneta deste cara aqui. E desta forma, ele meio que cria o que hoje em dia a gente chama de autoficção. Afinal, estou aqui, aconteceu comigo ou não?
Né? Fica aí o questionamento. Mas então, o narrador aqui, pessoal, se coloca mais como um observador do que qualquer outra coisa. Ele parte da descrição daquilo que ele vê assim que ele chega ao presídio no primeiro dia, para depois partir para a descrição das cenas do dia a dia mesmo, e também a descrição das figuras com quem ele convivia por lá. E tinha de tudo ali naquele presídio, né? Você tinha aqueles presidiários que eram realmente pessoas horríveis, que cometeram crimes absurdos e não se arrependeram nem um pouco. Mas mesmo assim eram pessoas que funcionavam dentro daquela sociedade. Sabe, davam um bom dia, boa noite, conversavam normalmente. Tem a história de um parricida aqui que é realmente bastante assustador, mas então, enquanto outros eram gente boa, né, na medida do possível. Você tinha as pessoas que aguardavam datas como a Páscoa ou o Natal como um alívio para aquela situação periclitante mesmo. Outros que atuavam super empolgados, né, nas montagens de teatro que eles faziam lá no presídio também. Então, aquilo ali era levado muito a sério. Mas como eu disse para vocês, você tem aqui a descrição de alguns dos crimes cometidos por esse pessoal, né? E algumas dessas histórias, olha só, se prepara, são realmente terríveis. O curioso aqui é que em alguns momentos, né, você tá entretido, lendo aí essas histórias horrorosas de outros detentos e tudo mais, e aí você se pega esquecendo que o nosso narrador matou a própria esposa. Ele só está ali porque ele matou a esposinha por ciúmes. Então, assim, durante a leitura do livro eu me peguei me perguntando em alguns momentos se o próprio Dostoiévski não se esqueceu de que ele tinha criado, né, este motivo para que aquele cara estivesse ali naquele meio. Olha só isso aqui, ó. Em verdade, tampouco os crimes podem ser comparados entre si, nem aproximadamente. Por exemplo, 2 assassinatos. Pesam-se todas as circunstâncias de ambos os casos. Tanto a um quanto a outro aplica-se quase o mesmo castigo. Por outro lado, veja-se a diferença entre os crimes. Um deles, por exemplo, matou um homem à toa, por nada, por uma cebola. Tomou a estrada, esfaqueou um mujique que passava, mas só lhe encontrou nos bolsos uma cebola. Uma cebola custa 1 copeque. 100 almas, 100 cebolas, e então tens 1 rublo. É assim que reza uma lenda corrente no presídio. Outro matou um libertino tirânico para salvar a honra de sua noiva, de sua irmã e de sua filha. Outro matou para manter sua condição de andarilho, cercado por todo um regimento de vigilantes, defendendo sua liberdade, sua vida, não raro morrendo de fome. Aquele outro esfaqueia criancinhas pelo prazer de esfaquear, de sentir em suas mãos o sangue quente e deliciar-se com o vapor, com o último tremor de um pombinho debaixo da faca. E o que se vê? Um e outro são enviados aos mesmos trabalhos forçados. É verdade que variam os prazos de duração das penas aplicadas, mas variam relativamente pouco. Quanto às variações aplicadas ao mesmo tipo de crime, estas são inumeráveis. Tal caráter, tal variação. Não é curioso como ele se lembra aqui de diversos tipos de assassinato e não comenta o assassinato que ele cometeu? É por isso que eu disse pra vocês que às vezes me parece que o próprio Dostoiévski esqueceu aqui o motivo que ele tinha criado. Mas tá. Vou fazer uns comentários assim sobre o conteúdo que você vai encontrar aqui neste livro. Então aqui, por exemplo, você vai encontrar a descrição da situação periclitante das vestimentas desses presidiários, inclusive as dos pacientes do hospital. Então, essas roupas dos pacientes de hospital eram passadas de um para o outro, sem serem lavadas anteriormente. A mesma coisa acontecia com os lençóis ali, pensa nos lençóis daquelas camas. Tem um momento aqui em que o narrador, né, o Pietrovich, vai dizer pra gente que o que o preocupava realmente naquela roupinha de hospital eram os piolhos imensos. Dos males o maior, não é mesmo? Tem a descrição aqui da sala de banhos também, então assim, raramente eles tomavam banho, mas quando eles tinham de entrar ali naquela sala de banho, gente, sério, esse é um lembrete pra você cuidar muito bem da limpeza do banheiro da sua casa, hein? Tá. Sério, gente, essa carta ao censor vem imediatamente depois do término do livro, né? E é na nota de rodapé dessa carta que você descobre que o censor realmente achou que criminosos poderiam achar esse presídio aqui descrito pelo Dostoiévski atraente. Mas sério, esta carta deveria ter vindo antes, porque aí você já prestaria atenção nisso aqui. Gente, é cada situação tenebrosa dentro daquele presídio que ele coloca aqui. É que o Dostoiévski é bonachão. Então ele tem aquele bom humor dele enquanto ele vai descrevendo as situações. Então você tem os xingamentos entre os presidiários. Tem um negócio... Gente, eu rolo de rir com certas coisas do Dostoiévski. Eu tenho um probleminha. Então tem um momento aqui em que ele conta sobre 2 presos, assim, que o santo bateu, né? Então eles passaram o dia inteiro conversando. Foi uma maravilha, né? Travaram uma amizade ao longo daquele dia. E aí, no final daquele dia, um vai dar uma resposta atravessada pro outro. E aí
Pronto. Um deles, né, desfere com toda a força do seu enorme punho um murro no rosto miúdo do escrivão, né? Um deles era escrivão. E ele diz assim, ó, e assim termina a amizade de um dia inteiro. Então você vê, o Dostoiévski vai colocando esses momentozinhos de bom humor aqui no meio da desgraça, que estão deixando a coisa realmente um pouco mais leve. Mas assim, quem é que leu este livro e ficou com vontade de ser um presidiário na Sibéria? Mas tá, de volta aos detalhes aqui da narrativa. Tem lá aquela história do pão, realmente. Na verdade, a questão aqui era mais a alimentação mesmo, né? Muitos deles só conseguiam fazer refeições regradas, tudo bem que eram aquelas refeições periclitantes, né? Dentro do presídio mesmo. E naquelas datas, né, que muitos deles ficavam esperando, né, a Páscoa, o Natal e tudo mais, existia até uma certa fartura, né? Porque as famílias vizinhas ali do presídio realmente enviavam ali doações, né, alimentos ali para os presos. Então, realmente isso acontecia. Mas aí você tem aqui, ó, na página 154, o seguinte, ó. Alguns acham, por exemplo, que alimentando bem os presidiários e mantendo-os direito, já fazem tudo de acordo com a lei. E assunto encerrado. Isso também é um equívoco. Qualquer um, seja quem for, e por mais humilhado que se sinta, mesmo que instintivamente, mesmo que inconscientemente, ainda assim exige respeito à sua dignidade humana. O próprio detento sabe que é um detento, um réprobo, e conhece o seu lugar perante um superior, mas nenhuma marca de açoite, nenhum grilhão o faz esquecer que é um homem. E como é efetivamente um homem, logo é preciso que receba um tratamento humano. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para uma booktuber gringa, né, que fez um vídeo bem interessante a respeito deste livro. Ela vai ligar este livro aqui ao Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, mas lendo esse trechinho aqui, este livro me lembrou mais o É Isto um Homem, né, do Primo Levi. Enfim, ele vai passando pelo trabalho forçado, que muitas vezes é um trabalho meio inútil, né? Tem a descrição aqui de uns caras que precisavam remover areia de um lugar, levar para outro, assim, mas sem propósito nenhum, sabe? Agora eu já não me lembro se era areia ou pedregulhos. Bem, mas você também vai ter aqui um pessoal que aproveitava o tempo livre, né, que eles tinham ali, enfim, ou o tempo de insônia também, para aprender um ofício. Então, era comum dentro das cadeias, né, você ter ali pessoas que tinham ofícios anteriormente. Então, sei lá, você tinha um cara que costurava, enfim. A questão é que é a seguinte, aprende-se muito observando o outro fazer alguma coisa. Então, alguns desses presos saíam, né, das suas penitências com um ofício, né, aprendido dentro da própria cadeia. E você tinha pessoas como o próprio Dostoiévski que aproveitavam, né, para fazer suas anotações. É o caso aqui do Alexander Pietrovich também. Então, tem um momento aqui em que ele vai ser levado para o hospital, vai passar um tempo lá internado, e é lá que ele consegue ler, por exemplo. Esse é um ponto de contato ali com a biografia do próprio Dostoiévski também, porque ele teve o primeiro ataque epiléptico dele dentro da cadeia. E é nesse período que ele ficava, né, no hospital, que o médico meio que fazia vista grossa ali e deixava ele fazer as anotações tranquilamente. E você tem toda uma discussão aqui a respeito da liberdade, né? A gente comentou sobre isso no vídeo de quarta-feira, né, Horizonte Perdido, e aqui ele vai dar um outro ponto de vista a respeito desta liberdade com letra maiúscula, né? Vejam lá aquele vídeo, eu vou deixar o link aqui no card na descrição para vocês darem uma olhadinha também e pensarem nessa questão também. Olha só, na página 136 ele vai dizer o seguinte, ó: a esperança de um prisioneiro privado da liberdade é de um gênero totalmente distinto da esperança de um homem que leva uma vida autêntica. Um homem livre, é claro, nutre esperança, por exemplo, numa mudança de destino, na realização de algum empreendimento, mas ele vive, age. A vida autêntica o envolve plenamente em seu turbilhão. O mesmo não ocorre com um prisioneiro. Admitamos que para ele também haja vida de prisioneiro, de galé, mas seja quem for o galé e qualquer que seja o tamanho de sua pena, ele não pode, de modo terminante, instintivo, tomar o seu destino como algo positivo, definitivo, como parte de uma vida autêntica. Todo galé sente que não está em sua casa, mas como que de visita. Encara os 20 anos de sua pena como se fossem 2 e está plenamente convencido de que os 55 anos, quando sair do presídio, será o mesmo rapagão que agora aos 35. Ainda teremos vida pela frente, pensa ele, e afugenta todas as dúvidas e os demais pensamentos enfadonhos. Aí lá pra frente, na página 357, quase no finalzinho do livro mesmo, nós temos ali, ó: aqui observo de passagem que, em consequência do espírito sonhador e da longa perda do hábito, no presídio a liberdade nos parecia, de certo modo, mais livre do que a verdadeira liberdade.
ou seja, aquela que existe de fato na realidade. Os presidiários exageravam o conceito de liberdade real. E isso é natural e característico de qualquer detento. Um simples ordenança esfarrapado era considerado quase um rei entre nós, quase um ideal de homem livre em comparação com os presos, porque não tinha a cabeça raspada, andava sem grilhões e sem escolta. Então, a questão aqui da liberdade é relativa. E quando você está numa situação de cárcere, a ideia de liberdade é muito ampliada, né? Bem diferente do que a realidade realmente te proporciona. Existem inúmeros fatores limitadores lá fora também que vão tolhendo a sua liberdade, hein? A questão dos grilhões também é bem interessante aqui a respeito deste assunto, né? Porque ele vai dizer que os grilhões meio que não serviam para nada, sabe? Era muito fácil de quebrar aqueles grilhões, mas mesmo assim os presos usavam esses grilhões para cima e para baixo. Era quase como se os grilhões tivessem um efeito psicológico mesmo, mais do que prático. E sobre o período, né, em que você fica realmente preso, olha só, depois de passar 2 ou 3 anos nos trabalhos forçados, o detento já começa a valorizar este tempo e pouco a pouco vai admitindo para si que é melhor cumprir a pena de forma legal e sair como colono do que decidir-se pelo risco e pela morte em caso de fracasso. E o fracasso é muito provável. Não há nada que o ser humano não se acostume, não é mesmo? Bem, você tem também aqui a questão do ódio ao nobre, né? Só lembrando que o Alexander Petrovich, né, era um nobre, tá? Quando ele entra ali na cadeia. E aí você para e pensa, né? Ok, mesmo os nobres, né, ao cometerem crimes, precisam pagar por eles, não é mesmo? Mas existe esse ressentimento, né? Quando ele se enxerga, né, dentro do mesmo balaio de criminosos, né? Não importa ali a classe social nem nada, tá todo mundo ali no mesmo balaio. Ele sente, né, essa raiva, né, que esse pessoal tem com ele, porque por mais que ele esteja ali naquela mesma situação, ele teve uma vida pregressa muito mais fácil do que a de todos eles ali, não é mesmo? Então, além da pena e tudo mais, existe também esse ressentimento forte que ele precisa, né, com o qual ele precisa lidar. Você tá com pena dos presidiários? Olha só, volta a lembrar-lhes, este cara aqui que está contando sua história pra gente e a dos outros detentos, matou sua esposinha por ciúme. Mais para o final do livro, ali pela página 340, o narrador volta a pensar ali nos objetivos de seu livro, né? Então ele diz assim, ó: devo escrever aqui toda a minha vida, todos os meus anos do presídio? Penso que não. Se fosse contar em ordem, sem intervalos, tudo o que aconteceu e o que vi e experimentei durante todos aqueles anos, teria sem dúvida de escrever mais 3 ou 4 capítulos, além de tudo o que já escrevi. Mas semelhante descrição acabaria a contragosto, tornando-se demasiado uniforme. Todos os incidentes sairiam obrigatoriamente com o mesmo e único tom, sobretudo se o leitor, pela leitura dos capítulos anteriores, já conseguiu fazer uma ideia, ao menos um pouco satisfatória, da vida dos galés de segunda categoria. Eu gostaria de apresentar num quadro claro e convincente todo o nosso presídio e tudo o que ali vivi durante aqueles anos. Se alcancei esse objetivo, não sei. Alcançou sim. Dá pra gente ter uma excelente ideia do que foram aqueles anos na Sibéria. Tem um outro detalhe interessante aqui neste livro também a respeito da convivência forçada, né? Quem são aquelas pessoas? Você acabou de chegar, você está preso, você é obrigado a conviver com aquelas pessoas em uma situação de, sei lá, você fica grudado nessas pessoas horríveis que também cometeram crimes terríveis. Bom, é uma convivência forçada e ao mesmo tempo ele vai dizer que ele também se sentia muito solitário, né? E ele vai dizer isso aqui, ó: recordo que durante todo aquele tempo, apesar da presença de centenas de companheiros, eu vivia numa terrível solidão. E acabei gostando dessa solidão. Espiritualmente só, eu revia toda a minha vida pregressa, examinava tudo até os ínfimos detalhes. Refletia sobre o meu passado, julgava a mim mesmo de forma implacável e severa, e vez por outra até abençoava o destino por me haver concedido aquela solidão, sem a qual não teria feito esse auto-julgamento, nem essa revisão de minha vida pregressa. Repare como ele não comenta o próprio crime. E aí você para e pensa, não, mas essas são as anotações do Dostoiévski, realmente ele não cometeu nenhum crime, né? E com que esperanças meu coração batia naquele momento. Eu pensava, eu resolvia, eu jurava a mim mesmo que em minha vida futura não haveria mais nem os erros, nem as quedas de outrora. Eu delineava um programa para todo o meu futuro e estava decidida a segui-lo com firmeza. Em mim renascia a fé cega de que eu cumpriria com tudo aquilo de que era capaz de cumprir. E esperava, clamava pela liberdade que viesse o mais rápido possível. Queria pôr-me à prova, mais uma vez, numa nova luta. Às vezes era tomado por uma impaciência convulsiva, mas hoje me é muito doloroso recordar meu estado de alma naquela época. É claro que tudo isso só diz respeito a mim, mas o descrevo porque acho que qualquer um compreenderá, porque aconteceria o mesmo a qualquer um que viesse a cumprir pena numa prisão na flor da mocidade e do vigor.
Se você entender esse trecho aqui como o Dostoiévski mesmo, e não este assassino da esposa, dá até pra gente se compadecer e pensar, poxa, ok, depois desses 4 anos, coisas boas virão, não é mesmo? É só a gente se lembrar de todos os livros maravilhosos que ele escreveu depois de sair desta experiência tenebrosa. O livro se encerra, né, com o último dia, né? Então, na verdade, é aquela cena da saída do presidiário de seu presídio. E aí você tem a quebra dos grilhões, né? Olha só, os grilhões caíram, eu os ergui. Queria segurá-los nas mãos, olhar para eles pela última vez. Eu parecia admirado, porque ainda agorinha estavam em minhas pernas. Deve ser um momento assim de, sei lá, né? É o primeiro momento de liberdade depois de você ter cumprido sua pena, né? Deve dar um... Bom, bem, vão com Deus. Sim, com Deus, liberdade, vida nova e ressurreição dentre os mortos. Que momento glorioso. E é isso, pessoal. Baita livro. Aqui nós temos, então, o primeiro trabalho de quase não ficção, né, do Dostoiévski, todo emolduradinho nessa narrativa que ele vai, né, criar e que, como eu disse para vocês, em alguns momentos eu fiquei com a impressão de que ele esqueceu que ele tinha criado aquilo ali. E realmente só colocou pra gente as impressões dele mesmo ali no meio, enfim, não importa, o livro ficou um espetáculo, vale muito a pena a leitura. Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos de apoio que eu encontrei aqui em casa sobre recordações da Casa dos Mortos ou escritos da Casa Morta. Aqui neste livro da editora 34, né, o estilo de Dostoiévski, o bacana aqui é o seguinte, ele vai comentar exatamente esta edição. Então, os trechos que você vai encontrar aqui são os trechos traduzidos pelo Paulo Bezerra aqui neste livro. As páginas que ele mencionar estarão aqui também, então você pode recorrer a isso, enfim. E o título também é o mesmo, né? Também é Escritos da Casa Morta. Bem, aqui ele vai contar que a partir deste livro, né, nós temos ali a verdadeira escola prática do realismo, né, em Dostoiévski, né? Porque ele pôde conhecer esses homens em circunstâncias excepcionais, em situações extremas. Então, é o ser humano do jeito mais puro, né? Segundo o próprio Dostoiévski, ele teria conhecido o ser humano em seu, sei lá, momento mais periclitante, e aí, né, que você tem as pessoas realmente mostrando quem elas são. Ele vai usar esse material humano aqui que ele teve, né, que ele recolheu, né, em seus anos na Sibéria, em diversos de seus livros. Até lá no último livro, né, Os Irmãos Karamazov, você ainda vai ter ali um parricida, por exemplo, e é aqui que você tem a descrição de um parricídio, né? Num primeiro momento. Inclusive, o parricida deste presídio aqui, do período do Alexander Petrovich na cadeia, vai ser chamado apenas de o parricida. Isso é só um exemplo, mas inúmeras situações que foram descritas aqui serão reutilizadas em outros livros mais para frente. Então, aqui neste texto, né, sobre os escritos da Casa Morta, você vai ler também sobre a questão de que Dostoiévski entrou em contato com um microcosmo. Então, ele passou 4 anos de sua vida ali observando o dia a dia de pessoas mais autêntico possível. E ele teve aquela coisa da convivência forçada com essas pessoas também, o que o levou a prestar atenção em filigranas que ele vai usar em seus livros também. Bom, o que ele observa também é que aquele microcosmo dentro da cadeia reflete o que acontecia lá fora. Então ele vai descrever aqui não só os presos, os amigos, entre muitas aspas, que ele vai fazendo ali, os presos horrorosos, né, com quem, sei lá, você tinha que ser educado, porque vá saber, não é mesmo? E você tinha também os carrascos, né? Ele vai traçar aqui o perfil desses carrascos que sentiam um certo deleite ao fazer o que eles precisavam fazer ali com aqueles presos. Enfim, você consegue fazer diversos pontos de contato com situações, né, do nosso dia a dia livre pero no mútil, não é mesmo? Bem, textinho bem interessante. Este livro todo aqui é muito interessante, pessoal. Fica a dica para vocês. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. E na biografia do Joseph Frank, né, ele vai comentar bastante sobre este período de Dostoiévski na prisão no volume 2. Mas aqui no volume 3 da biografia, né, Os Efeitos da Libertação, nós vamos ter acesso a detalhes da publicação deste livro mesmo, né? Esta biografia começa no ano de 1860 e o livro vai ser publicado em 61. Sobre os efeitos da publicação deste livro, né, ele vai dizer o seguinte, ó, a publicação de Recordações da Casa dos Mortos desencadeou imediatamente um imenso debate na imprensa sobre a justiça russa e o sistema prisional. Vendo só, em consequência da informação dada pelo livro, todos os tipos de reforma foram sugeridos ou defendidos. Então, Dostoiévski, que estava meio em baixa, né, antes de ser preso e tudo mais, quando ele volta com tudo, né? A cena do hospital, onde o prisioneiro moribundo teve de ficar acorrentado até o último suspiro, despertou uma indignação particular, e a necessidade de regulamentos tão cruéis e insensatos como esse foi contestada com raiva.
Enfim, este livro suscitou aí diversas discussões na época de sua publicação. Sobre o estilo desse livro, né, que é todo diferentão, né, é um romance, mas não é autobiografia, mas não é, né, enfim, ele vai dizer o seguinte, ó. De um ponto de vista puramente artístico, Recordações da Casa dos Mortos é talvez o livro mais incomum que Dostoiévski já produziu. Incomum não tanto na literatura russa, apesar do caráter inusitado de sua descrição da vida na prisão, mas antes no contexto da própria produção do romancista. Então, outros autores russos já haviam feito esse exercício de colocar as próprias impressões, né, as próprias vivências envoltas em um romance, né, para poder ser publicado, né? Você tem o Turgenev com o Memórias de um Caçador e você tem também o Tolstói, né, com aqueles contos de Sebastopol. Então, Dostoiévski não foi o primeiro, mas este aqui é um marco dentro da própria obra do próprio Dostoiévski, tá? Aqui, a intensa dramaticidade da ficção é substituída por uma serena objetividade da apresentação. Há pouca análise detalhada dos estados interiores da mente, né, que é uma coisa que Dostoiévski costuma fazer bastante nos seus romances posteriores, né? E há maravilhosas passagens descritivas que revelam a capacidade de Dostoiévski de observar, né, o narrador aqui se coloca como observador, o mundo exterior, mesmo que em seus romances o diálogo e o monólogo predominem claramente sobre a descrição do cenário e do local. Dostoiévski realmente tem muitos diálogos dramáticos, né? Principalmente nesses romances que eu comentei com vocês. Mas é isso, pessoal. Na biografia completona do Dostoiévski, você encontra este texto sobre a publicação do livro mesmo, no terceiro volume aqui do Joseph Frank. E na própria edição que eu li, essa aqui da editora 34, gente, tem uma infinidade de textos de apoio muito bons aqui, principalmente mais pro final, né? Nos anexos, né? Tem aquela carta que ele escreve por censor. Você tem um amigo dele, né, e do irmão dele escrevendo, né, pra gente sobre a estadia, né, do Dostoiévski na prisão de Omsk. É que ele chega a comentar também sobre os livros que Dostoiévski leu naquela época, né? Os que mais marcaram foram David Copperfield, um dos nossos favoritos aqui no TLT também, já tem vídeo aqui no canal, e o Pickwick Papers, que é o primeiro romance do Dickens. Então, Dostoiévski aproveitou para ler muito Dickens e também muito Dumas, hein? Conde de Monte Cristo, a Rainha Margot, enfim, tudo isso ele lia enquanto ele ficava internado lá no hospital ali por conta de sua epilepsia. Tem algumas imagens aqui também da época, ó. Isso aqui era uma das instalações do presídio onde Dostoiévski se escondia para escrever também. Aqui é um retrato dele da época. E um dos melhores textos que você vai ler sobre este livro está aqui também, ó, sobre os escritos da Casa Morta do Konstantin Mochulsky. Aparentemente, esse texto aqui foi retirado de uma das primeiras biografias que foram escritas pelo Dostoiévski, né? Dostoiévski, Vida e Obra. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. A tragédia que o autor presenciou no presídio é ainda mais profunda. Por 4 anos ele viveu rodeado por 250 inimigos que não dissimulavam seu ódio pelos nobres e deleitavam-se com o sofrimento deles. Então, Dostoiévski não era exatamente um nobre, mas ele vinha de uma família muito boa, ele teve uma educação primorosa, enfim. Ele vivia realmente, né, sem um tostão furado, né? Vivia na jogatina, aquela coisa toda, mas ele vinha de uma família boa. Então ele também era alvo aí deste ódio dos demais presos, né? Então, para quem gosta de textos de apoio, eu recomendo esta edição aqui. Existem outras, né, como eu disse para vocês, inclusive com um título um pouquinho diferente. Esta aqui é a que eu posso recomendar para vocês com tranquilidade, foi a que eu li e é a que eu recomendo, certo? De qualquer forma, eu vou deixar os links para as outras edições na descrição do vídeo também. E é isso, pessoal. Livraço. Mais um livraço de Dostoiévski. Quase uma redundância, né? Que eu realmente não gostei muito do duplo. Qualquer dia eu releio pra ver se eu mudo de ideia. Enfim, fica a dicona aqui pra vocês, pessoal. E por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.